Salve, salve, fiel torcida, espero que vocês estejam todos bem, final de semana, amanhã tem Corinthians, jogo decisivo contra o Santos por uma vaga na grande final do Campeonato Paulista, Ramon Dias com os dias contados no Corinthians, bastidores pegando fogo e muito mais, sejam todos bem-vindos. Deixe o like aqui no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe nossos vídeos e ative o sininho de notificações. E vamos às informações. Pessoal, soubemos aí que nos bastidores do Corinthians, houve reunião após aquela derrota vexatória em Guayaquil. Brigas, dedo na cara, cobranças fortes, tudo isso girando em torno do holandês Memphis Depay. O que chegou para ser o salvador do Corinthians, ou craque que conduziu o time numa arrancada fenomenal, quase rebaixado a conquistar uma vaga na Libertadores, está ganhando contornos de drama. E a torcida do Corinthians volta a ter aí relances de um filme de terror. É para tudo isso? Pode ser exagero? Será? Perdão pela redundância, mas vamos retornar ao início. Até o ano passado, com essa mesma equipe, o Corinthians estava muito bem. Vira a chave, vira o ano, a diretoria do Corinthians mais uma vez cedeu à exigência do staff do holandês para retirar a camisa 10 de Rodrigo Garro e entregar de mão beijada para ele. Lembram-se disso? Ah, Marcinha, mas o que tem uma camisa? É o manto alvinegro, independente do número que esteja nas costas, é o manto do Corinthians, que leva uma multidão de apaixonados onde quer que o Corinthians vá. Ok, por isso que eu estou pontuando. Mas será que Rodrigo Garro e o elenco do Corinthians não entendeu essa atitude como um gesto que desprestigiou o jogador que foi o melhor meio-campista do futebol nacional na última temporada? Cara que correu o tempo todo, que carregou o Corinthians quando o Corinthians mais precisava, nunca se escondeu e atuou uma temporada inteira praticamente tentando minimizar uma lesão, jogou machucado e mesmo assim foi o destaque do Corinthians. Foi o melhor meio-campista do Campeonato Brasileiro. E não é só isso. Dentro do Corinthians também há um desconforto quanto às escolhas de Ramon e Emiliano Dias. Tem-se falado muito em panela, que eles sempre pedem contratação de jogadores gringos para formar a panelinha dos gringos em detrimento dos jogadores do Brasil. Pode ser exagero? Será? Há também nos bastidores do Corinthians conversas no sentido de que as escolhas sempre são pautadas aí por jogadores estrangeiros. Os atletas vão lá, se dedicam, correm, suam a camisa, mas na hora das escolhas ficam no banco. Thales Magno é um dos jogadores que tem manifestado aí para pessoas próximas o seu descontentamento. É o artilheiro do Corinthians na temporada e muitas vezes fica fora da escolha, entrando aí no segundo tempo, nos minutos finais, enfim. Tudo isso tem pesado. Vimos há um tempo atrás aí uma postagem do Yuri Alberto no sentido de que era para deixar o ego de lado ou para que o ego, a vaidade não prejudicasse tudo que o Corinthians fez, o caminho longo que ele percorreu para chegar até aqui. Muita gente diminuiu aquela postagem. Não, a gente estava falando de outra coisa, ele não se referiu a isso. Mas será que é verdade? Corinthians trouxe Memphis Depay. No ano passado ele jogou muito? Sem dúvida alguma. Demorou para entrar em forma, mas quando atingiu o mínimo de uma forma física plausível para um jogador de futebol, realmente demonstrou sua qualidade, demonstrou seu talento, ajudou a equipe. Mas a vida dele fora de campo tem ganhado muito mais destaque do que dentro dele nessa temporada. Dentro de campo, atuações apagadas, lances aí que demonstram toda a capacidade que ele tem, mas não são recorrentes. E algumas metas com valores milionários que estão sendo atingidas aí pelo jogador têm custado aos cofres do Corinthians milhões, além do salário milionário de quase 4 milhões de reais por mês que ele recebe do clube. Há também outro desconforto dentro dos vestiários do Corinthians, a respeito ainda da panelinha que eu citei anteriormente, a amizade extra-campo da comissão técnica, leia-se Emiliano Dias, com alguns jogadores estrangeiros. Os caras saem juntos, fazem churrasco, fazem viagens, isso não tem pegado bem. Algo que como se alguns fossem os preferidos e os demais deixados de lado.
Bom, direção e departamento de futebol do Corinthians entendem que situações de divergência são normais. Eles também consideram naturais as discussões recentes, como aquelas que aconteceram em Guayaquil. A ideia, porém, na reunião que aconteceu nesta semana envolvendo aí os departamentos de futebol, direção e comando técnico do Corinthians, foram no sentido, segundo fontes, de mitigar episódios e desgastes em relação ao comportamento e ainda mais o desempenho da equipe, que já é considerado dentro do Corinthians como insatisfatório. O objetivo desta reunião, que aconteceu aí sem nenhum alarde, é fazer com que o Corinthians não volte à situação do ano passado, ou seja, figurar por tantas rodadas na zona de rebaixamento. Cobranças da diretoria foram feitas à comissão técnica visando maior comprometimento nos próximos desafios. Neste domingo, o Corinthians enfrenta o Santos pela semifinal do Paulista. E na quarta-feira, 21h30, o jogo decisivo contra o Barcelona de Guayaquil, o jogo da volta. É uma missão muito difícil reverter um placar tão elástico, 3-0. Mas o escudo do Corinthians pesa e pesa muito. E a avaliação de Ramon Dias? Bom, soubemos que uma demissão não está descartada. A troca no comando técnico está sendo avaliada pela cúpula diretiva do Corinthians e, se perder do Santos, consequentemente, Ramon Dias pega o seu chapéu e dá adeus. Nem a amizade que Ramon Emiliano Dias mantém com o presidente do Corinthians e com o Fabinho Soldado, em caso de derrota, será possível sustentar o seu cargo no alvinegro. Ramon Emiliano Dias tem se segurado no trabalho que foi elogiado durante o final, principalmente de meados por final da temporada passada, com a arrancada no Brasileirão e a conquista da vaga na Libertadores. Eles entendem que isso é suficiente para, fazer uma estátua para eles em Parque São Jorge, como se fosse algo assim extraordinário. Será que eles entendem a grandeza do Corinthians? Que ele foi contratado exatamente para isso? Nada além de fazer o seu trabalho que ele é muito bem pago. Será que ele entende isso? Até aqui, o treinador comandou o Corinthians em 49 jogos, 26 vitórias, 13 empates e 9 derrotas. Aproveitamento de 61,9% dos pontos. Bom, segundo os números, o trabalho de Ramon Dias não é nada de extraordinário. Alguns nomes já começam a ser ventilados em Parque São Jorge como possíveis soluções em caso de demissão. Um deles é o Tite, que está livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Flamengo. Aliás, a demissão do treinador, que também havia sido cotado para ser o comandante técnico do Corinthians à época, na temporada passada, e preferiu comandar o Flamengo. Muita gente dentro do Corinthians torce a cara. Outro nome que está sendo comentado, que voltou a ser comentado, é o do Renato Gaúcho, que por 2 vezes também deixou o timão na mão quando o Corinthians fez todos os esforços possíveis para contratá-lo. Numa ocasião, foi em 2021, o treinador era considerado como nome forte, as tratativas estavam em curso. Soubemos através do Samir Carvalho que havia um contrato redigido com todas as minutas e exigências já formalizada, faltando apenas a assinatura de contrato. O advogado Renato Gaúcho estaria já em São Paulo esperando o treinador para assinar e ser anunciado pelo Corinthians, mas Renato Gaúcho, em cima da hora, desistiu. Numa outra ocasião também as conversas estavam avançadas e Renato também teria mudado de opinião e deixado o Corinthians na mão mais uma vez. Situações que não foram levadas a público à época, mas estouraram agora e com certeza pesam desfavoravelmente a escolha de Renato Gaúcho em caso de demissão de Ramon Dias. E dentro de campo, como o Corinthians se prepara? Desfalque, Igor Coronado. Ele teve confirmado uma lesão no tendão do adutor da perna direita, está entregue ao departamento médico e até o momento não tem data para voltar. Segundo o Dr. Marco Antônio de Araújo, que é um dos sócios fundadores da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva, o doutor afirmou que em lesões semelhantes à que Igor Coronado sofreu, o tempo de recuperação varia de 2 até 6 semanas, a depender da gravidade da lesão.
E o José Martínez é o volante venezuelano que foi desfalque contra o Barcelona por conta de um desconforto na articulação do joelho direito. Pode ficar à disposição, pode, tá? Não é certeza, para o clássico diante do Santos. O departamento médico do Corinthians não trata o caso como grave e intensifica a recuperação de Martínez para que ele possa estar à disposição nesse domingo. Bom, nessa partida também, um ingrediente de emoção será acrescentado. O Corinthians prestará homenagem à Vitória Regina de Souza, adolescente torcedora do Corinthians, que foi vítima de um crime brutal em Cajamar. Ela será homenageada. A direção solicitou autorização à Federação Paulista de Futebol para prestar 1 minuto de silêncio. Além disso, uma foto de Vitória será exibida nos telões do estádio, além de uma homenagem nos LEDs dos sensores leste e oeste. A família da jovem também foi convidada a acompanhar a partida na Neoquímica Arena. Só lembrando que ela foi sepultada, com uma bandeira do Corinthians cobrindo o caixão. Eu achei muito bacana o Corinthians ter tomado, essa atitude de prestar o respeito a uma torcedora do Corinthians que, infelizmente, foi mais uma vítima da violência. Resumindo aqui tudo que eu falei para vocês, será uma partida tensa, onde a emoção irá tomar conta antes, durante e após o jogo. Um duelo decisivo para vários aspectos. Ou o Corinthians vira a chave e reencontra o futebol que deixou na temporada passada, ou muita coisa vai mudar, a começar pela demissão de Ramon Dias. Enfim, o corintiano não tem 1 minuto de paz. Galera, nesse nosso encontro, ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like, inscreva-se gratuitamente no canal, compartilhe os vídeos e ative o sininho, porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.